Fala, rubro-negro. No programa Troca de Passes da Sport TV, o ex-jogador Paulo Nunes, que já foi campeão brasileiro pelo Flamengo, fala sobre a pressão que o novo técnico está passando no clube. O jogador Michael também falou sobre a importância de ser um jogador estilo várzea e frisa suas qualidades e seus esforços que os levaram a ser o atleta que está se tornando. Assista o vídeo até o final, se inscrevam no canal, deixe um comentário, dê aquele joinha, ative o sininho para notificação de novas postagens e vamos ao vídeo. Paulo, e aí, o que você espera agora desse Flamengo? Porque o Domi fez o primeiro jogo, tudo bem, adaptação, aquela coisa toda, mas ele fez uma alteração ali que a torcida criticou bastante, ficou um pouco preocupada, mas é muito cedo ainda também para pensar nisso. Muito cedo, Karine. Assim, eu estava vendo as cobranças, né, em cima dele. Ele está uma semana trabalhando no Flamengo, ele não conhece os seus jogadores por completo. E principalmente é uma situação onde eu já passei por isso, quando você não tem um ritmo de jogo adequado. O Flamengo, na minha opinião, fez um bom primeiro tempo. Óbvio que não era aquele Flamengo, né, que a gente conhece, e já não é esse Flamengo já desde da volta, né, dos jogos contra o Fluminense, já não era esse Flamengo. Mas um time que chega na frente várias vezes, como o Gabigol chegou, como o Bruno Henrique chegou. Se o Flamengo, porque no futebol a gente tem muito isso, né, o si. O si não ganha jogo. Mas o Flamengo teve várias oportunidades de sair na frente, ia fazer com que o Atlético tivesse que também sair mais do que estava saindo. Pegou um time que é muito forte. O time do Atlético é um dos times que eu mais gosto do estilo de jogo, a ideia de jogo do Sampaoli, é uma das ideias que eu mais gosto, porque é aquele time que pega a bola, está rápido no gol adversário. Ele não tem a bola, ele não gosta de ficar muito com a bola. E ele fala até naquela frase que ele usa, amor ao balão. Só que o amor ao balão dele é um amor ao balão rápido para o gol. É muito rápido. Então, assim, é um time que não te dá esse tempo para recuperação. E o Flamengo, no segundo tempo, aí sim, aí eu acho que foi um erro do Domi, por não conhecer, né, o seu elenco, o seu grupo, né, você tirar os 3 jogadores de meio campo, os 3 jogadores que dão um equilíbrio à equipe. E principalmente, aí entra o meu pensamento, o ritmo de jogo. Você ficar 24 dias só treinando, o segundo tempo é natural que você sinta. E o Flamengo sentiu. Sentiu, na minha opinião, pelo erro da estratégia do Domini, de botar vários atacantes, por querer buscar a vitória, mas ao mesmo tempo também pelo tempo que o Flamengo tinha de treinamento e, por outro lado, enfrentar uma equipe que estava vindo atuando com jogos muito importantes, jogos decisivos, e que vem de um treinador que entende muito, que é o Flamengo. Fala, PVC, você levantou o dedo. Porque se o Flamengo não jogava fazia 24 dias, o Atlético Goianiense não joga faz 146. O último jogo do Atlético Goianiense foi dia 14 de março. Verdade. Ele fez 4 jogos treinos com o Wagner Mancini. Mas se faltou ritmo para o Flamengo contra o Atlético Mineiro, imagina que vai faltar para o Atlético Goianiense contra o Flamengo. É verdade, bem lembrado, ainda com essa situação. Desculpa, você colocou, é muito importante, porque além de ser uma cobrança em relação aos jogadores do Flamengo, é uma pressão a mais. Porque queira ou não queira, Karine, o treinador do Flamengo, ele já sentiu como é o Flamengo. Um pouquinho de tempo que ele está no Flamengo, ele já sentiu como é que é. Então, assim, ele tem que saber que ele tá num time que é diferente. Você lembra quando eu comentei aqui? Uma coisa é você ser treinador, outra coisa é você ser auxiliar. Uma coisa é você dar um conselho, outra coisa é você tomar atitude, né? Tomada de decisão. E nesse ponto ele vai ter que aprender com as cobranças que vão vir em cima, que é natural e ele sabe disso. E aí, falando um pouco mais de pressão, de expectativa do jogo, queria falar também que o Gabigol vive seu maior jejum pelo Flamengo. É a segunda vez apenas na passagem dele pelo Flamengo que ele fica 5 partidas sem fazer gol. Não dá para falar que é o segundo jejum, porque na primeira vez foi quando ele chegou ao clube, então ele não tinha nem se alimentado ainda, não tinha nem como sentir fome, estava ali querendo ainda entender como é que era aquele cardápio rubro-negro. Então vive essa expectativa também, até particularmente acho que o Flamengo fez mesmo um primeiro tempo muito bom, muito interessante, acabou pecando nas finalizações. O próprio Jesus já falava, antes mesmo de ir embora, que o quarteto ofensivo do Flamengo esse ano ainda estava distante do que foi ano passado, também são situações que a gente pontua, mas tem um quinto nome no ataque do Flamengo, vou aqui vender mais uma vez o peixe do nosso podcast de Flamengo, que é o Michael, que vai voltar a Goiânia pela primeira vez
desde que veio para o Flamengo, ele que tem a carreira ali que se destacou primeiro no Goianese e depois no Goiás. E a gente fez algumas perguntas a ele, não só sobre futebol, mas também sobre essa mudança de vida dele. Eu até combinando com o Sardinha, falei que era interessante o nosso Paulo Nunes comentar aí, porque é uma trajetória muito similar. E eu fiz uma pergunta para o Michael, que eu queria que o Paulo também comentasse, sobre quando você muda tanto assim de patamar, de cenário, até que ponto o Michael precisa se adaptar tanto a essa questão tática, técnica, de conhecimento, ou ele tem que manter o que ele mesmo fala do terrão, da várzea? Vamos primeiro escutar o que ele falou, depois eu queria que o Paulo comentasse, que são trajetórias no futebol parecidas, né? O único fundamento que eu sabia era driblar, correr e errar o gol. Sério. Era isso. E tanto é que eu fiz um gol em 2017. Aí chegou 2018, né? Foi quando eu tava jogando e o Ney Franco chegou. Eu cheguei nele, me ajudou muito. E vim pro Flamengo, mas eu ainda tô com isso na minha cabeça. Que eu tô fazendo do Flamengo a minha base também. Porque, tipo assim, eu preciso aprender muito. Questão de fundamento, questão de posicionamento. Porque eu não é que eu perdi. Eu deixei de ganhar muitos anos de base. Mas, porém, eu ganhei muito talento de várzea. O que é o talento da várzea? O jeito menino de jogar, o jeito alegre, brincalhão, o jeito de fazer da bola um trabalho divertido. De não ter medo de tomar porrada, de não ter medo de driblar, não ter medo de ouvir xingamentos de ninguém. Então, eu creio que eu preciso aprender, sim. Preciso aprender um pouco da questão de base, fundamento, mas eu não posso perder a minha várzea. Eu não posso perder o meu terrão, porque foi driblando, foi sendo brincalhão. Eu cheguei até aqui. Agora, se eu parar de fazer isso, eu vou parar de ser eu. É verdade, não pode, né? Tem que manter a sua personalidade, é importante. Como o Caê falou, é importante demais, e ele está dizendo isso, né? Ele está aprendendo uma base no Flamengo, porque ele não teve isso. Eu lembro quando ele jogava no Goianese, eu fiz o Campeonato Goiano, e ali eu já comecei a observar esse garoto. O Vanderlei fala uma coisa no futebol, e é muito importante isso, que é a essência do atleta, né? Ele apresentou no Goiás uma essência que é dele mesmo, que é própria dele. Agora, no futebol, você sempre tem que aprender algo mais, principalmente jogando num time igual o Flamengo. Você precisa dar mais, você precisa se aprimorar mais. O que é se aprimorar? É saber sobre tática, como ele está dizendo, é saber se posicionar, né, para o momento de recomposição. Mas ele não pode, isso é um conselho de um jogador que também foi atacante, né, e que gosta muito desse garoto porque sabe de onde ele veio, né, de todo o esforço que ele teve para fazer na vida, né, porque eu sou lá de Goiás, então conheço muito. Ele não perder essa essência dele. Porque o que levou ele ao Flamengo foi essa coragem de não ter medo de campo ruim, não ter medo de dar drible, de zagueiro o provocar, né, o xingar, porque isso faz parte do futebol, isso não é uma coisa que não acontece, acontece sempre. Mas o melhor de tudo é ele não perder essa coragem, não perder o que ele tem mais no futebol, que é ir para dentro, que é ir para cima, que às vezes eu brinco muito com isso, e sei que tem gente que não gosta muito disso, mas eu acho que o atacante tem que ter sim desobediência tática. Ele acreditar, porque naquele momento que ele tem uma desobediência tática, ele tem que ir lá na frente, ele tem que mostrar o seu valor, porque aí essa desobediência tática faz com que o seu marcador não vá passar toda hora, não vá ter mais medo dele, ali ao contrário, vai ter medo. E aí sim ele faz com que o lateral marque ele. Não hoje, como no futebol brasileiro, está tendo muito o atacante marcar o lateral. É uma das coisas que me incomoda. Por isso que tem alguns treinadores, desculpa, tá só me aumentando aqui um pouquinho. Tem 3 horas de programa. Hoje no futebol brasileiro tem pouquíssimos, não sei se o PVC concorda comigo, tem pouquíssimos treinadores, o Caê, que deixam essa liberdade, que o atacante tem essa responsabilidade de marcar, mas que marque lá na frente. Sabe? O pós-perda de bola é lá na frente. Então, quando você rouba a bola lá na frente, você está perto do gol. Você não vem aqui atrás, você não cansa demais para depois você atacar, contra-atacar. Então, acho que isso no futebol brasileiro, hoje, se você pega 4 treinadores que marcam, que faz essa marcação pós-perda, e quando você tem, Karine, que voltar lá atrás, baixar suas linhas para depois atacar, o atacante, queira ou não queira, você pode ver que a maioria dos jogadores
que saem de 15 minutos a 20 minutos do segundo tempo são os 2 atacantes, porque não consegue. Você não consegue marcar e atacar 90 minutos. Desgaste físico total.